Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Conforme prometido, aula número 2 sobre o operador nábula. Vamos falar aqui de divergência. Como eu mencionei no nosso primeiro vídeo, este operador nábula pode ser usado para fazer várias operações diferentes. No último vídeo vimos como se calculava um gradiente de um campo escalar. Vimos que era um vetor o resultado. Aqui vamos calcular o divergente de um campo vetorial e o resultado vai ser um escalar. Mas afinal de contas, o que é o divergente de um campo vetorial? Como eu já mencionei, é um escalar que está associado a um ponto do campo vetorial. É importante este facto de nós estarmos a referir-nos a um ponto do campo vetorial, porque às vezes nós dizemos este campo vetorial é divergente ou este campo vetorial é não divergente. Não nos esqueçamos que o divergente aplica-se a pontos isolados. Nós, para podermos dizer que um determinado campo vetorial é não divergente, nós temos que garantir que ele não diverge em nenhum ponto do seu domínio. E para dizer que ele é divergente, basta que ele tenha divergência num determinado ponto. Aí já dizemos que ele é divergente. Para calcularmos estes divergentes, há que assumir uma coisa. Temos que assumir que dentro destes campos vetoriais não anda a nascer nada, nem a desaparecer nada. Chamemos-lhe fluido. E vou-lhe chamar fluido porque a maior parte dos casos de estudo são para fluidos. Portanto, isto usa-se muito em dinâmica de fluidos, este operador. Mas também se usa muito para campos elétricos, para campos magnéticos, etc, etc. Usa-se em economia. Isto serve para tanta coisa, é incrível. Mas a maneira mais fácil de entender o que é um divergente é imaginando que estamos a falar de um fluido. E para que tudo isto faça sentido, deve-se assumir que não está a nascer nem a desaparecer fluido em lado nenhum. E às vezes não é fácil de imaginar isto. Já vamos ver alguns exemplos aqui à frente em que nos perguntaremos, mas de onde é que este fluido está a aparecer. Passando à frente, vejamos este caso. Imaginem que este campo vetorial corresponde às velocidades de partículas de ar. Portanto, o ar está-se a afastar do centro do campo vetorial e está-se a afastar cada vez mais depressa. Reparem que quanto mais eu me afasto do centro, maiores são os vetores. Portanto, ele está-se a afastar e está a acelerar. Esta situação corresponde a uma situação de fonte. Uma forma disto ter acontecido era ter-se aquecido o ar naquela zona. Ele está a expandir. Repare-se que o facto de eu estar a dizer que o ar está a expandir já implica que não está a nascer ar ali. Simplesmente o ar que lá estava está a viajar cada vez mais depressa no sentido do interior para o exterior. Também poderíamos usar outra explicação para aquele buraco ali no meio, que seria o campo não estar definido naquele ponto. Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente em que existem zonas onde os campos não estão definidos e estes sítios poderão eventualmente ser sítios onde está a aparecer fluido ou desaparecer fluido. E não se sabe porque o campo não está definido naquele ponto. Neste caso, em que o ar está a rarefazer-se, digamos, está a ir do centro para a periferia do campo, isto é uma situação em que o divergente é positivo e a densidade do ar no meio, lá no meio, está a diminuir. Vamos ver a situação oposta. Aqui o ar está a viajar para o centro do campo vetorial e está a viajar cada vez mais devagar. É como se o ar estivesse a arrefecer. Isto é uma situação de poço e o divergente deste campo é negativo. E agora uma situação muito interessante. Vejam este campo aqui. O fluido está a mover-se, mas ele não se está a acumular em lado nenhum. Não há poços nem há fontes. A densidade em qualquer ponto deste campo é constante. E então o divergente deste campo é zero. Vejamos agora como é que se calcularia matematicamente estas três situações. Como é que se calcula um divergente? Sabendo as componentes do campo vetorial que lhe dá origem, nós calculamos as derivadas parciais de todas essas componentes. Vamos calcular na direção x, vamos calcular em ordem à variável x, e direção y calculamos a derivada dessa grandeza em relação essa variável a y, e vamos somando essas derivadas parciais todas. E conforme o número de dimensões que o campo vetorial tenha, é o número de derivadas que nós temos que calcular.
E quando nós somamos essas derivadas todas, obtemos então um escalar, e esse escalar vai nos dar a ordem de grandeza da variação do fluxo do campo nesse ponto. Neste caso aqui, o fluido estaria a afastar-se e a acelerar. As derivadas parciais, tanto em ordem x como em ordem y, seriam maiores do que zero. Quando nós somássemos, ia dar um valor maior do que zero. Antes de passarmos à frente, reparem que eu aqui, no operador do divergente, tenho ali um pontinho entre o nábula e o V, que é o nome do campo vetorial. Este pontinho é um produto interno. Mais à frente nós vamos perceber porque é que este pontinho aparece ali. Passemos agora à situação em que o ar estava a arrefecer. É a mesma coisa. Aqui as derivadas parciais seriam as duas negativas. Quando as somássemos daria um valor negativo e seria o divergente do campo seria negativo. E para terminarmos esta parte do cálculo matemático, a divergência na situação em que o campo é não divergente. Repare-se uma coisa, em relação à coordenada x, à direção x, direção horizontal, não existe nenhuma variação de velocidade. Na realidade, não existe velocidade nenhuma. O fluido está a mover-se apenas na vertical. Portanto, a derivada horizontal é nula. E a derivada vertical também é nula. Reparem, os vetores são todos do mesmo tamanho. Portanto, o fluido está a mover-se sempre à mesma velocidade. O que significa que a derivada na direção do eixo dos y é nula e o campo é, portanto, não divergente. Reparem bem, o fluido está a mover-se, mas o campo é não divergente. Não há variação de densidade do fluido em nenhum ponto do campo. Esta situação em que o divergente do campo vetorial é zero é muito importante em física. Vamos ver aqui o exemplo mais conhecido, que é o caso do campo magnético. O campo magnético, segundo a lei de Gauss, tem um divergente nulo. Isso significa que não há variações na densidade de um campo magnético quando andamos de um lado para o outro dentro do campo. Isso tem uma implicação super interessante, é que não existem monopolos magnéticos. A unidade mais pequena que se conhece magnética é o dipolo. Ou seja, em qualquer sítio do campo magnético onde a gente vá auscultar a divergência, vamos sempre encontrar uma mistura do polo norte com o polo sul. Não existem polos isolados em magnetismo. Isto é muito interessante e é interessante vermos como é que matematicamente conseguimos chegar a isto. Agora, vamos passar para outra questão, que é a seguinte. Nós não podemos simplesmente olhar para o gráfico de um campo vetorial e apenas por inspeção visual determinar se ele é divergente ou não. Vejam este campo. Este campo é dado por esta equação. Na direção horizontal é x sobre módulo de x e na direção vertical y sobre módulo y. Olhem para as setinhas. Pausem o vídeo e pensem um pouco. Vocês acham que este campo é divergente ou não é? Já pensaram? Ok. Então, quando nós olhamos para ali, nós vemos o fluido todo a afastar-se do centro do campo vetorial. Nós somos tentados a acreditar que existe divergência. Mas não existe. Não existe porquê? Porque, primeiro, na origem do referencial, este campo não está definido. Vejam que eu não posso usar as coordenadas x igual a 0 e y igual a 0, porque ia ter um problema ali nas divisões, ali naquelas duas frações. O campo no centro não está definido. E fora da origem do referencial, em qualquer ponto que eu esteja, qualquer partícula, vamos supor que isto é um movimento de um fluido, em qualquer partícula que eu pegue deste campo, ela quando se move, é imediatamente substituída por outra partícula que se move atrás dela à mesma velocidade. Sendo assim, quando nós calculamos o divergente deste campo, não é de espantar que cheguemos à conclusão que o campo é não divergente. As derivadas são fáceis de fazer, porquê? Porque estas duas frações, qualquer uma delas só pode assumir dois valores, ou é 1 ou é menos 1. E as derivadas das constantes são 0. Este campo é então não divergente. E à primeira vista parecia que era. E não é. Vejamos outro caso. Em 3 dimensões. Reparem, se vocês olharem com atenção, vão ver que os vetorzinhos deste campo vetorial, à medida que se afastam da origem, vão ficando cada vez mais pequeninos. Se isto fosse um fluido, daria a ideia que o fluido está-se a expandir, mas à medida que se afasta do centro
do campo vetorial está a desacelerar. Parece que está-se a acumular em esferas cada vez mais afastadas do campo. Então isto torna-se confuso, né? Por um lado nós vemos que as partículas estão a divergir, estão a afastar-se do centro, mas por outro lado estão a acumular no outro ponto. Então o campo é divergente, é convergente, é o quê? Neste caso, para estes valores que estão aqui, este campo é não divergente. E de facto, nós temos aqui o módulo do vetor ao cubo em denominador. Se em vez de colocarmos ali um 3, colocássemos ali um P e fôssemos tentar testar para que valores de P é que o campo é divergente, nós iríamos conseguir chegar a um valor de P, abaixo do qual o campo é não divergente e acima do qual o campo é divergente. E o mais interessante é que o facto de mudarmos de 2 dimensões para 3 dimensões altera o valor de P. Não é o mesmo valor de P quando mudamos o número de dimensões do campo vetorial. E agora, em que unidades é que se escreverá um divergente de um campo vetorial? Depende das unidades do campo vetorial. Suponhamos, por exemplo, que nós estávamos a calcular um divergente em que os vetores representam a velocidade do fluido, direção e velocidade do fluido. Nesse caso, a unidade dos vetores estaria em metros por segundo. E poder-se-ia pensar, ok, como nós vamos calcular derivadas de uma velocidade, então o divergente vai ser uma aceleração. Não. Não, porque isto não são derivadas em ordem ao tempo. São derivadas em ordem espacial. São em metros. É por metro. Então nós vamos dividir metros por segundo por metro. E chegamos à conclusão que neste caso, em que o campo vetorial são velocidades, neste caso o divergente viria em segundos levantado a menos 1. Ou, linguagem matemática pouco cuidada, em hertz. Não faz sentido absolutamente nenhum, mas é assim. Normalmente, os divergentes vêm em unidades muito esquisitas. Por exemplo, se o campo vetorial fosse em coulombs por metro quadrado, então o divergente viria em coulombs por metro cúbico, porque são derivadas espaciais. Muita atenção a isto. E agora? Nós vimos como é que se calculava um divergente. Vimos que era com derivadas parciais do campo vetorial que estamos a auscultar. Mas qual é a definição? A definição, por incrível que pareça, é dada por uma integral de superfície. O divergente de um campo vetorial, num dado ponto, é dado pelo quê? Por um limite de uma integral de superfície sobre um volume. E é o limite quando esse volume está a se aproximar de zero. Porquê é que nós queremos que o volume tenda para zero? Porque nós queremos calcular o divergente num ponto. E o que é um volume quando tende para zero? É um ponto. Então nós vamos calcular uma integral de superfície sobre um volume que está a tender para um ponto. E o que é que nós vamos somar dentro do integral? Nós vamos pegar no nosso campo vetorial, vamos fazer o produto interno com os vetores que são normais, ou seja, perpendiculares à superfície desse campo, e vamos dividir pelo volume, pelo seu próprio volume, ou seja, estamos a ver qual é a densidade de fluxo, e vamos somar isso para todas as parcelas infinitesimais da superfície, que é aquele ds que está ali. E isto vai-nos dar a ideia da variação do fluxo dentro daquele ponto. Poder-se pensar, mas como é que nós, auscultando apenas a superfície do ponto, sabemos o que é que se está a passar lá dentro? Teorema de Green. Se isto fosse a 3 dimensões, teorema de Stokes. Está bom? Matemática está tudo interligado. Vamos ver aqui as definições muito rapidamente, mais uma vez. Divergente é a variação do fluxo líquido de um campo vetorial através de uma superfície de um volume numa dada região. Aqui na equação, o V é o volume de uma região arbitrária, que tem que ter pelo menos um ponto lá dentro, senão não se conseguia calcular nada. S de V é a superfície dessa região, a integral é a integral de superfície e o N é o vetor normal à área que nós estamos a integrar. E agora vamos perceber porque é que, quando se calcula um divergente, aparece o tal pontinho entre o nábula e o campo vetorial. Porque esse pontinho corresponde a um produto interno. Vamos encarar o nábula como sendo um vetor. E este vetor, em vez de ter números, tem operadores diferenciais. Neste caso, operadores que executam derivadas parciais.
Conforme o número de dimensões que tiver o nosso campo vetorial, é conforme o número de operadores que nós vamos precisar. Sendo assim, o nosso nábula vai ser DDX, DDY, DDZ, os que forem precisos. E agora vamos supor aqui um campo vetorial qualquer, este aqui, por exemplo, que tem duas componentes, 2x menos y, vírgula, y ao quadrado. Como é que nós calcularíamos o divergente deste campo? Nós vamos fazer o produto interno do vetor nábula com o nosso campo vetorial. Só com um pequeno pormenor que é diferente do costume. Num produto interno comum, nós multiplicamos um vetor pelo outro. Não é? Nós pegamos na primeira entrada do primeiro vetor e multiplicamos pela primeira entrada do segundo vetor e depois somamos com o produto da segunda entrada do primeiro vetor com a segunda entrada do segundo vetor. Aqui nós não vamos fazer multiplicações. É um produto interno especial. Nós vamos aplicar o operador diferencial ao segundo vetor. Ou seja, vamos aplicar o primeiro operador diferencial à primeira componente do segundo vetor. Depois aplicamos o segundo operador diferencial à segunda componente do segundo vetor e vamos sempre somando. E isso vai nos dar, no fim, o divergente do campo vetorial. Isto é uma mnemónica que, sinceramente, neste caso aqui de divergência, não nos traz grandes benefícios. Mas quando nós passarmos para a terceira aula, quando formos calcular rotacionais, vocês vão ver que existe uma mnemónica parecida com esta. E vai dar muito, muito jeito. Resumo, o que é que falámos aqui? O divergente é um escalar e mede as variações de fluxo de um campo vetorial num determinado ponto, muito importante, num ponto. Valores positivos estão associados a fontes, sítios onde o fluxo está a expandir, onde a densidade está a diminuir, e valores negativos é o oposto, são poços ou servidores, onde está a haver acumulação de matéria e a densidade está a aumentar. Valores nulos significam que não há variações nesse ponto. Se não houver variação em nenhum ponto do campo, diz que o campo é não divergente. O que é que vimos também? Que não se deve avaliar a divergência apenas por inspeção visual do campo vetorial. É muito fácil sermos enganados. É bom saber a expressão matemática do campo e fazer as derivadas parciais e somá-las, porque apenas por inspeção visual estamos sujeitos a ser enganados. Vimos aqui dois casos que parecia que havia divergência e afinal não havia. Vimos também que a definição de divergência é dada por uma integral de superfície num ponto. Vimos que para calcular um divergente pode-se encarar o nábula como sendo um vetor de operadores diferenciais e depois fazer produto interno, entre aspas, desse vetor pelo campo vetorial que estamos a auscultar. E vimos também que as unidades do divergente dependem das unidades dos campos que estamos a auscultar e não esquecendo que quando estamos a fazer as derivadas parciais são derivadas espaciais. Portanto, as unidades dos campos vetoriais vão aparecer divididas por metros e não por tempo. Okay? E pronto, damos por encerrada esta segunda aula. Espero que isto tenha sido útil, que vocês tenham ficado com uma ideia mais concisa do que é divergência de um campo vetorial. Fiquem com atenção, porque brevemente vai sair o terceiro e último vídeo, que será sobre rotacionais de campos vetoriais. Até à próxima.